agora para a nossa segunda aula de português. Agora, trabalhando a gramática, vamos conhecer um pouco sobre sujeito, predicado, oração e período. Né? Sujeito e predicado, vocês já viram, né, lá na época que estava no quarto ano. E algumas noções. Vamos começar aqui. Aqui nós temos, sorvete, uma delícia gelada. Há 4.000 anos na China, o leite era uma mercadoria rara, por isso a sobremesa predileta da nobreza era uma pasta, feita de leite e arroz, que era colocada na neve para solidificar. O principal problema era armazenar neve para o verão, em rudimentares câmaras frigoríficas subterrâneas, com grossas paredes de pedra. No século XVI, quando os chineses já faziam sorvetes de vários sabores, adicionando a neve e ao leite. Marco Polo, 1254 a 1324, explorador veneziano, certo? Levou o sorvete para a Itália. Dali, os famosos sucos de frutas congelados alcançaram a França e logo depois o resto do mundo. Como é bom sorvete bem geladinho, né? Aí aqui, gente, diz assim, o leite era uma mercadoria rara. A frase em destaque acima, que é essa que a gente acabou de ler, basicamente sujeito e predicado. Esses termos são essenciais para a formação da frase. Quem é o sujeito aqui? Termo do qual se declara algo. Qual é o predicado? Tudo que se declara do sujeito. Exemplo, quem é o sujeito na frase? O leite. Qual é o predicado? Era uma mercadoria rara. Então, na frase que nós acabamos de ler, o leite é o sujeito e era a mercadoria rara é o predicado. Vamos agora para a classificação do sujeito. Sujeito simples, que é um núcleo, exemplo, o menino ficou feliz. Menino é o núcleo, né? Então, ele é simples. Composto, quando tem dois ou mais núcleos. Exemplo, Lelê e o tio se divertiram a valer. Então, Lelê e o tio são dois núcleos. Então, aqui é um substantivo, substantivo o quê? Um sujeito composto, né? Então, vamos agora para a página 263. Agora, vamos ver, certo? O oculto ou o desinencial, né? Está subtendido na terminação do verbo ou no contexto da frase. Exemplo, fizemos uma bonita festa, certo? O indeterminado, não se quer determinar. Exemplo, comeram toda a ceia. Comeram, mas ninguém sabe quem foi, né? Então, indeterminado. Inexistente, oração sem sujeito. Ocorre com verbos impessoais. Exemplo, choveu durante o jogo. Certo? Então, é oração sem sujeito. Inexistente é oração sem sujeito. Ocorre com verbos impessoais. Exemplo, choveu durante o jogo. Isso aí foi o que a tia acabou de falar, né? Perdoe. Vamos agora para os fenômenos da natureza. Exemplo, ventou demais naquela noite. Certo? Agora vamos para os verbos que também nós já estudamos, que é o verbo ser, estar, fazer e ir, indicando o tempo ou clima. Exemplo, é tarde, estava quente, faz muitos anos. E no verbo haver, no sentido de existir. Exemplo, há muitas flores no jardim, há muitas pessoas, né? Há muitas crianças. Então, tudo aí é do verbo haver, certo? Do sentido de existir. Agora vamos para a classificação do predicado. Vimos até agora a classificação do sujeito, né? Agora no predicado ele pode ser classificado em dois, em verbal ou nominal. Verbal quando o núcleo é um verbo. Exemplo, Lelê chorou no quarto. Chorou é do verbo chorar. Então, esse predicado aqui, ele é o quê? Verbal, né? Porque é do verbo. Predicado nominal, quando o núcleo é o nome, que exprime qualidade e possui um verbo de ligação. Bora lá. Lelê é bonito. O é bonito é o verbo de ligação. Certo? Lelê é o sujeito e núcleo do predicado nominal, bonito. Vamos para a página 264. Na 264 a gente vai conhecer agora sobre a oração na frase. A oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito ou um só predicado. Exemplo aqui, Paulo adora livros de aventuras. Paulo, nós já sabemos que é o sujeito e adora livros de aventura.
adora livros de aventura, é o predicado. Agora, período. Período é a frase, né, constituída, certo? A frase constituída por uma ou mais orações. Exemplo, na primeira oração, o motorista correu na via expressa. Aqui é a primeira. Aí chegou ao aeroporto em cima da hora, né? A segunda, e mais conseguiu pegar o passageiro. Terceira oração. Vocês estão vendo que essa frase, ela foi separada em 3 orações. 3 orações para dar o sentido dela. Dizendo que o motorista correu na via expressa, vírgula, né? Pausa. Chegou ao aeroporto em cima da hora, outra situação. Mas conseguiu pegar o passageiro. Agora vamos entender o que é o parágrafo. O parágrafo é composto de um ou mais períodos e desenvolve determinada ideia central, certo? Juntando a esta outras ideias estimamente relacionadas. Exemplo, minhas férias. Uma vez fui passar uns dias numa casa enorme, dentro de uma fazenda em São Carlos, certo? Não era época de férias, era Páscoa. Meu pai era advogado, ponto. Estava lá resolvendo as questões de herança. Várias pessoas da minha família tinham ido junto. Era uma casa enorme. De longe, na charrete, a gente já via umas 20 janelas e um tanque no terreiro, com mais de 20 cisnes em volta. Cisnes era como se fosse um castelo, né? Nessa história aí das férias dessa criança, tá? Agora, para a gente fixar o conteúdo, certo? De sujeito, predicado, tá bom? Vamos assinalar com o traço que já está aqui, que é para vocês prestarem atenção e fixar, tá? Ó, assinale com o traço os sujeitos e com 2 os predicados. Muito fácil, ó. Letra A, o Cebolinha ficou esquisito. Quem ficou esquisito? O Cebolinha. Então, o Cebolinha é quem? É o sujeito. E ficou esquisito, 2 traços, é o predicado. O fotógrafo enganou o garoto. Quem enganou o garoto? O fotógrafo. Então, o fotógrafo é o quê? O sujeito. E enganou o garoto é o predicado. Os colegas comentaram o fato. Os colegas, o sujeito, comentaram o fato, predicados. Os homens colocaram cartazes no muro. Os homens, né? Sujeito, colocaram os cartazes no muro. Esta foto saiu muito bonita. Esta foto, sujeito, e saiu muito bonita, predicado. Os jornais trazem muitos anúncios. Os jornais, sujeito, e trazem muitos anúncios, o predicado, né? Vamos continuar. Bem, agora nós vamos para a página. Vocês vão responder a 265, que é essa aqui, tá? Vocês estão vendo, tá bom? Vamos responder, tá legal? Junto com a tia. Vamos lá, vamos responder. Vamos praticar. Circule os sujeitos e sublinhe os predicados das frases. Marcos levou seu cachorro para passear. Quem é o sujeito? Marcos levou seu cachorro para passear, predicado. O doce de coco estava uma delícia. O doce de coco é o quê? O sujeito, estava uma delícia, predicado. Eu e papai jantamos fora. Eu e papai. Sujeito composto, né? Que também é de duas pessoas, que é eu e o meu pai. E jantamos fora, predicado. Os materiais chegaram hoje. Os materiais, sujeito e predicado, chegaram hoje. O gatinho, sujeito, e tomou todo o leite, predicado. Leia as frases abaixo e preencha no quadro. Olha lá. O bolo é de chocolate. O bolo, sujeito, núcleo do sujeito. Bolo, predicado, é de chocolate. E o núcleo de chocolate. A sobremesa estava muito doce. A sobremesa é sujeito, sobremesa, núcleo, que é o que se fala. Estava muito doce, predicado, e muito doce é o núcleo. A criança Sônia. A criança, sujeito, criança, núcleo. Sônia, predicado. Sônia, núcleo. Sofia e Sara. Sofia e Sara é o sujeito. Núcleo do sujeito, elas duas, né? São traquinas, é o predicado, e traquinas é o núcleo. Pedro, né? Pedro adora sanduíche. Pedro é o sujeito, núcleo. Pedro, que é ele mesmo, adora sanduíche, predicado, e adora é o núcleo. Os livros, né? Os livros chegaram hoje. Os livros é o sujeito,
Livros, núcleo do sujeito e predicado chegaram hoje. Chegaram o núcleo do sujeito. Rebeca e Talita é o sujeito. Rebeca e Talita também é núcleo do sujeito. Andaram muito, predicado, e andaram é o núcleo, ok? Vamos agora para a página 266, tá? Vamos dar para 266. Vamos continuar. Na página 266, 266, a gente vai trabalhar a ortografia SS, S inicial e final, né? S depois de consoante, S com som de Z e Z no final das palavras, certo? Muitas vezes, ao escrevermos algumas palavras com S, trocamos a letra Z, né? Trocamos palavras com S, trocamos pela letra Z. Para evitar erros, observe algumas regras. Use o S quando? S com som de Z entre vogais. Olha aí, ó. O S com som de Z, ele é sempre usado entre as vogais. Exemplo, casa, tese, preciso e tosar, né? Agora, em palavras terminadas em isa, oso, a, osa, asi, ese, ise e iose, né? Por exemplo, horrorosa, gostoso, poetisa, crise, frase e osmose. Então, tudo isso aí é usado, né? O S, tá? Agora, podemos iniciar palavras com S, mas não podemos iniciar palavras com SS, né? Não existe. Então, a gente pode iniciar palavras com S, como vocês estão vendo. Sabão, seleção, sapataria. Todas as palavras sempre vai iniciar apenas com S só. Jamais vai ser dois S. Dois S é das sílabas seguintes, né? Por exemplo, bússola, pêssego, passear, sossego, pássaro, entendeu? O S já entra aí no meio da palavra. A letra Z no final das palavras que tem som de S. O S e o Z no final das palavras têm o mesmo som. Olha aqui, ó. A letra Z tem som de S no final, né, ó. Presta atenção. Nós, ó. A letra Z no final das palavras tem o som de S. E o S e o Z no fim das palavras tem o mesmo som. Ó, nós, aliás, ônibus, adeus, mês, lápis, simples, país, gás e óculos. E aqui, ó, a letra com som com a letra Z no final, já o som aqui tem som de S, ó. Faz, rapaz, feliz, feroz, luz, arroz, nariz, produz, xadrez e conduz, tá bom? E aqui, além de todos os usos da letra S, também podemos encontrar palavras com S depois de consoantes. Podemos também. Olha aqui, ó, o S depois de consoante, bolsa, o L é a consoante e o S vem depois, ó. Conselho, ó, depois do N, né? Ensinamento, depois do N. Personagem, depois do R. E aí vai sucessivamente, certo? Então, gente, essa parte da ortografia de S, com som de Z, final de S, depois consoantes, né? Tudo isso são regrinhas que, se você prestar bem atenção, você vai conseguir assimilar, certo? E vai responder tudo direitinho. Aí, o que é que vocês vão responder aí agora? Vocês vão responder a página 267, 268 e a 269, que na próxima aula eu venho corrigindo elas, tá legal? Beijo, até a próxima. Tchau!